Deixa eu adivinhar. Você já teve aquela ideia brilhante na cabeça, aquela fala perfeita, pronta para sair com confiança. Mas quando abriu a boca, o cérebro travou, a voz saiu trêmula, as palavras se embolaram e no final veio aquele pensamento. Por que eu falei isso? Onde eu estava com a cabeça? Pois é, isso acontece com quase todo mundo. E não, o problema não é você. Você não fala mal. O seu cérebro só está te sabotando. E o pior é que ele faz isso achando que está te protegendo. Sim, o seu próprio cérebro tenta te proteger, de você mesmo. O sistema de comunicação que ninguém te ensinou. A maioria das pessoas cresce ouvindo. Você precisa se comunicar melhor. Fale com mais segurança. Tenha mais presença. Mas ninguém ensina como fazer isso. Como se comunicar fosse apenas um talento que algumas pessoas nascem sabendo. Como se fosse um dom divino, reservado para quem tem carisma natural. Mas não é. Falar bem é um sistema. É treino, consciência e reprogramação mental. E, acima de tudo, é entender como o seu cérebro funciona quando você precisa se expor. Quando você vai falar em público, ou até mesmo diante de poucas pessoas, seu cérebro ativa um alarme primitivo. Ele interpreta aquilo como uma ameaça. Não importa se é uma reunião, uma entrevista ou um simples "Oi, posso falar?". Para o cérebro, é como se você estivesse em plena selva, cercado de predadores, e qualquer erro pudesse custar a vida. É por isso que o corpo reage. Mãos suam, coração dispara, a respiração encurta e a voz falha. Mas tudo isso é só o seu corpo obedecendo o cérebro, que está tentando te manter seguro. O medo de falar não é timidez, é proteção. Quando você sente o frio na barriga antes de falar, não é falta de preparo. É o seu sistema nervoso entrando em modo sobrevivência. Ele pensa: se eu for rejeitado, eu vou ser expulso da tribo. E se eu for expulso, eu não sobrevivo. Esse pensamento não é racional, é ancestral. Ele vem lá de quando a aceitação do grupo era questão de vida ou morte. Hoje ninguém vai te expulsar da tribo se você errar uma palavra. Mas o cérebro ainda não entendeu isso. E enquanto você não reprograma essa resposta, ele continua agindo como se estivesse te salvando. O que parece medo é, na verdade, o seu instinto de autopreservação disfarçado. Como destravar o cérebro e reconectar a fala. A boa notícia é: dá para reverter isso. Falar bem não é sobre nascer pronto. É sobre treinar o cérebro para entender que falar é seguro. E isso exige prática consciente. Vou te mostrar 3 exercícios simples, que vão começar a reprogramar o seu cérebro ainda hoje. O espaço seguro. Reserve 5 minutos do seu dia para falar em voz alta, sem julgamento. Pegue um parágrafo de um livro, um texto seu, ou até um roteiro de vídeo e leia com intenção. O objetivo não é decorar, é se ouvir. Ouvir sua própria voz ativa novas conexões no cérebro e reduz o medo inconsciente de se expressar. É um treino poderoso. Simples, mas transformador. Frases curtas e firmes. O segredo da clareza está em simplificar. Antes de falar, pergunte-se: qual é a primeira frase que eu preciso dizer para me fazer entender? Fale em blocos curtos, com começo, meio e fim. Isso mostra ao seu cérebro que você está no controle. E quando ele percebe controle, ele relaxa. E quando ele relaxa, a fluidez vem naturalmente. Use o corpo como aliado. O corpo é a antena da mente. Se você se encolhe, abaixa a cabeça ou cruza os braços, o cérebro entende: estamos em perigo. Mas se você se ergue, respira fundo e abre o peito, ele interpreta: estamos seguros. Essa simples mudança física muda todo o seu estado mental. A sua voz muda. O seu olhar muda. E, de repente, a confiança aparece. Clareza e presença. O novo campo de batalha da mente. Agora que você começou a destravar sua fala, vem o próximo nível: clareza. Falar bem não é sobre usar palavras difíceis, e sim sobre transmitir uma ideia com propósito. E para isso, existe uma técnica que eu chamo de ping-pong. A técnica do ping-pong. Imagine que cada frase é uma bola de tênis. Você fala, pausa, pensa e devolve. Essa alternância dá ritmo, cria presença e mantém o controle da conversa. As pausas são o segredo dos bons comunicadores. Elas não mostram fraqueza, mostram domínio. Quando você pausa, você está dizendo:
Eu estou aqui. Eu comando o tempo da conversa. As pessoas ouvem melhor quem fala com pausa, porque o cérebro humano precisa de respiro para entender. A comunicação não é uma corrida. É uma dança. A regra dos 3. O cérebro adora padrões simples, e o número 3 é quase mágico nesse sentido. Quando você organiza suas ideias em 3 pontos, a audiência entende melhor, lembra mais e sente clareza. Exemplo: existem 3 motivos pelos quais essa ideia funciona. Primeiro, resolve o problema. Segundo, é fácil de aplicar. Terceiro, já foi testada com sucesso. 3 pontos. 3 pilares: clareza, ritmo e confiança. Essa estrutura cria previsibilidade, e previsibilidade gera segurança. A verdadeira maestria da fala. Mas o verdadeiro segredo está além das técnicas. Está em como você se enxerga quando fala. Você precisa parar de tentar impressionar. Pare de querer parecer inteligente. Pare de usar palavras que você não usaria com um amigo. A comunicação mais poderosa é a autêntica. As pessoas não se conectam com perfeição. Se conectam com verdade. Quando você fala de forma natural, com emoção e sinceridade, o outro sente. E sentir é o que move, é o que marca, é o que transforma. Então, a partir de hoje, esqueça o medo do julgamento. Esqueça a ideia de que falar bem é falar bonito. Falar bem é ser ouvido. E ser ouvido vem de falar com o coração, não só com a boca. Reprogramando a mente para falar com poder, toda vez que você se expressa, o seu cérebro grava uma nova experiência. Cada tentativa é um novo código mental sendo escrito. Mesmo quando você erra, principalmente quando você erra, está reprogramando a sua mente para aceitar o desconforto. E é justamente nesse desconforto que a confiança nasce. Falar bem é uma prática de autoconhecimento. É um processo de cura. Porque toda vez que você se expressa, você está dizendo: eu existo, eu tenho voz, eu mereço ser ouvido. E quando o seu cérebro finalmente entende isso, ele para de te sabotar e começa a trabalhar a seu favor. Você não fala mal, você só não aprendeu o sistema certo. E agora que você entende como o seu cérebro funciona, o medo, o corpo, o ritmo e a clareza, nada te impede de se tornar alguém que fala com presença e verdade. Então me diz, qual dessas técnicas você vai aplicar primeiro? O espaço seguro? As frases curtas? Ou o ping-pong? Comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo com alguém que precisa destravar a própria voz. Porque no fim das contas, todo mundo tem algo poderoso para dizer. Só precisa aprender a deixar o cérebro cooperar. E lembre-se, falar bem não é um dom, é uma libertação.